Fala, time Labirinto! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para a nossa série de lives da nossa TV Labirinto, que está trazendo um conteúdo super especial para vocês. Já tivemos uma entrevista, uma primeira live com Milena e Júlio, Túlio, super especial. Depois tivemos, na semana passada, um outro tema bastante relevante, que seria uma pergunta, né, que trouxe o aumento dos transtornos do desenvolvimento pós-pandemia com profissionais incríveis que fazem parte do nosso time Labirinto. E essa semana comigo, eu que sou neuropsicólogo, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Siquara, sou um dos desenvolvedores, junto com Milena Pondé e Daniele Vanderlei, da escala Labirinto de Autismo. Trabalho especificamente com neuropsicologia e queria trazer um pouco da minha experiência enquanto neuropsicólogo aqui com vocês, juntamente com a experiência de utilizar a escala Labirinto de Autismo, que eu acho que tem contribuído muito para a formação de tantos profissionais de diferentes áreas. E hoje eu queria falar um pouco a partir da minha perspectiva, enquanto neuropsicólogo, como é que a avaliação neuropsicológica ela pode contribuir em conjunto com a escala Labirinto. Então, espero que vocês gostem desse momento. Hoje eu estou aqui só eu e vocês e eu, né? Não temos convidados como nos outros temas, que eu acho que isso também varia um pouco, que a gente poder ter diferentes experiências, desde entrevistas até debates, diferentes profissionais. E hoje, talvez, num formato mais expositivo, num formato mais de aula. Fico feliz, várias pessoas conhecidas aí já mandando boa noite no chat, mandando boas energias. Estou recebendo, sem dúvida nenhuma, essas boas energias, essas boas vibrações, para que a gente possa fazer um momento agradável aqui. E que eu quero que vocês vão perguntando aí também dúvidas, vão trazendo comentários, né? Pessoas tão queridas e especiais que já fazem parte do time Labirinto, que toparam a ideia, que acreditaram no Grupo Labirinto, na Fundação Labirinto de Pesquisas e Avaliações Clínicas, ou você que quer fazer o curso da Escala Labirinto, quer conhecer mais, quer fazer o curso de certificação, a gente tenta dar o nosso melhor e você, sem dúvida nenhuma, está mais que convidado. Então, vou começar, né, a minha apresentação, sem mais delongas aqui para vocês. Vou estar compartilhando aqui a minha tela agora, aonde eu quero estar apresentando alguns materiais que eu venho trabalhando ao longo desse tempo sobre a escala Labirinto. E vamos tentar aprender juntos aqui na nossa jornada, tentando falar um pouco mais dessa experiência que eu acho que tem contribuído muito para a minha prática enquanto neuropsicólogo, mas que eu acho que, sem dúvida nenhuma, a escala Labirinto contribui para muitos outros profissionais, como enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, psiquiatras da infância, psicopedagogos e vários outros profissionais que a gente tem trocado muitas experiências e eles têm falado bastante sobre quão rico é a escala Labirinto. Ela consegue fornecer dados, ela consegue fornecer informações que ajudam muito, seja no prognóstico, seja na intervenção, seja no diálogo entre profissionais. E é isso que a gente quer. A gente quer um avanço do conhecimento, a gente quer a união de profissionais e a gente quer a formação, sem dúvida nenhuma, desse time que a gente carinhosamente chama de time Labirinto. Então, vamos começar aqui para vocês nesse nosso tema, que é a avaliação neuropsicológica do autismo e a contribuição da escala Labirinto. Inicialmente, eu quero trazer aqui para como é que é quanto visão de sistema nervoso, principalmente de funções psicológicas. A gente pode funções onde muitas vezes mental, mas essa dimensão comportamental ela é fruto de várias outras dimensões que também ocorrem simultaneamente. Então, quando a gente fala de um ambiente genético, esse ambiente genético, que é, né, composto principalmente, basicamente pelo nosso DNA, ele produz uma série de cadeias moleculares, né, que é a biologia molecular, né, a genética molecular. E é ele daqui que vai fazer com outros neurônios, né?
Porque a leitura do nosso código genético vai fazer com né? Porque a leitura do nosso código genético vai fazer com que a gente, o próprio neurônio se modifique o seu formato, se conecte com outros neurônios, perca conexões ou produza a formação de novos neurônios. Então aqui a gente está no nível mais celular quando a gente fala de redes neuronais. Quando a gente fala dessas redes neuronais, a gente vai para um nível já estrutural, quando a gente fala de estruturas cerebrais, como amígdala, hipotálamo, córtex pré-frontal, cerebelo, então hipocampo, isso tudo a gente está falando dessas estruturas que são formadas por uma rede de neurônios, e essa rede de neurônios é formada por um conjunto de formada de é, funciona a partir da nossa rede de neurônios e de estruturas que são interligadas, que produzem a nossa experiência mental. Então, quando a gente fala de funções mentais superiores na neuropsicologia, a gente está falando de memória, a gente está falando de atenção, a gente está falando de funções executivas, de funções visoespaciais, de senso-percepção. E o mais interessante é que todas essas habilidades vão impactar diretamente no nosso comportamento. Então, quando a gente fala de autismo, a gente está falando, né, muito de aspectos comportamentais, quando a gente vai falar o diagnóstico, pelo menos baseado no DSM, para o diagnóstico pela então, nessa avaliação neuropsicológica, seria um exame de funções cognitivas e emocionais. E aqui eu vou trazer algumas dessas funções cognitivas e emocionais que a neuropsicologia traz. Então, quando a gente fala de orientação no tempo, no espaço, a gente está falando de uma função neuropsicológica, sensopercepção, funções executivas, quando a gente fala de planejamento, controle inibitório, cognição social, é um conceito bem amplo, funções executivas. Quando a gente traz a ideia do nível de consciência, visoespacialidade, localização no espaço, quando a gente vai falar de memória, memória de trabalho, memória de curto prazo, memória de longo prazo, curva de aprendizagem, tudo isso a gente está falando de funções neuropsicológicas, quando a gente vai falar de atenção voluntária, involuntária, diferentes tipos de linguagem, aspectos da motricidade, do pensamento, da inteligência e do comportamento, a gente está falando de funções neuropsicológicas. E quando a gente vai avaliar uma pessoa que tem autismo, muitas vezes entender ela do ponto de vista de ter diagnóstico ou não ter diagnóstico é um primeiro elemento bem importante. Mas é muito importante também a gente pensar ela em termos de funcionamento neuropsicológico, porque isso vai falar muito das forças e fraquezas que essa pessoa tem, para pensar em termos de prognóstico, para pensar em termos de orientação escolar, orientações no trabalho, para pensar mesmo em termos de reabilitação. Então perceba que a neuropsicologia ela contribui não só para o autismo, mas ela contribui transversalmente para uma série de transtornos do desenvolvimento e transtornos mentais como um todo, tanto na área de saúde mental como também em áreas neurológicas, né, em doenças neurológicas ou mesmo em casos de desenvolvimento típico. Porque a neuropsicologia, ela não necessariamente, ou a avaliação neuropsicológica, ela não necessariamente vai estar ligada a algum tipo de doença. Então, muito do que a neuropsicologia vai tentar fazer é isso daqui, é estabelecer as funções comprometidas e preservadas para que a gente possa orientar a reabilitação e a orientação de profissionais em termos de prognóstico, em termos de capacidade que aquela pessoa tem. Então, perceba, né, pensando lá naquele gráfico inicial de multinível, a gente está falando de um nível ali, que é o nível onde você tem uma rede neuronal e estruturas cerebrais, e você tem o nível comportamental. E nesse meio de campo aqui, a gente vai ter essas funções neuropsicológicas. Entender essas funções neuropsicológicas quando a gente fala de autismo vai ser importante.
de uma maneira funcional, né? Vai saber que o exame uma alteração numa determinada rede, fala muito pouco em termos funcionais. Nada rede fala muito pouco em termos funcionais. Então, quando a gente vai falar da avaliação psicológica, a gente vai focar principalmente nesses aspectos funcionais do indivíduo, que é o que nos interessa muitas vezes quando a gente vai falar de qualidade de vida, quando a gente vai falar de integração social, de autonomia, de integração da escola, de orientação para o indivíduo desenvolver um trabalho, ter uma inserção na sociedade. Quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de função social. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai funcionar de maneira complementar a exames de imagem, vai contribuir aqui para o diagnóstico diferencial, mas principalmente para o prognóstico e para o tratamento, que eu acho que aí é onde a avaliação neuropsicológica vai poder trabalhar muito em conjunto com a escala labirinto, como eu vou estar mostrando aqui para vocês ao longo desse nossa aula. Tá se ligando, tá gostando? Vai mandando sua pergunta aí, que daqui a pouco eu vou estar podendo responder. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas queridas aqui na nossa aula e vamos juntos aqui. Um outro elemento que eu acho que é bem importante da avaliação neuropsicológica é a eficácia sobre o tratamento medicamentoso, muitas vezes. Né? Aquele medicamento ele está sendo bem colocado, ele está melhor psicológico, ele tem contribuir diretamente. Um outro elemento bem importante diretamente. Um outro elemento bem importante é funções executivas. Então, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, a gente está falando desse conjunto de processos que vão estar sendo avaliados para pensar aquele indivíduo em termos de o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa. Que eu acho que toda avaliação deve, antes de mais nada, pensar no bem-estar do sujeito que está sendo avaliado. Então, quando a gente pensa em avaliação neuropsicológica, a gente precisa pensar também nesses três grandes aspectos, nos domínios que a gente vai estar avaliando, que é um pouco isso que eu já adiantei aqui para vocês, né, que são as funções neuropsicológicas, como atenção, funções executivas, memória e linguagem. Para a gente avaliar esses domínios, a gente vai usar um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos, muitas vezes, vão ser por entrevistas clínicas, tarefas ou instrumentos ou testes neuropsicológicos, ou instrumentos padronizados. Então, perceba que esse é o método, ou um dos métodos, para a gente avaliar esses domínios, que é mais ou menos algo parecido que a gente fala com a escala labirinto. Então, quando a gente fala da escala labirinto, a gente tem lá sintomas do autismo, por exemplo, a partir dos critérios do DSM, que devem estar presentes para a gente dizer que aquela criança tem um diagnóstico do autismo, e o que a escala labirinto faz é justamente sistematizar esses procedimentos, tentando identificar e sistematizar a questão da interação social, da comunicação verbal, não verbal e comportamento rígido de gestos repetitivos. Assim como muitas vezes a neuropsicologia tenta fazer a partir dos seus testes e dos seus instrumentos. E para que isso tudo, Gustavo? Porque isso é importante, como eu falei, para a gente tentar garantir uma avaliação mais fidedigna do indivíduo. E como é que a gente vai interpretar isso naquela terceira coluna ali em verdinha, desses bonequinhos aqui de Lego que eu coloquei para vocês, que é uma interpretação quantitativa, onde a gente vai poder ter acesso a percentis, mas também qualitativa. É a avaliação qualitativa, quem tem experiência clínica, então isso talvez seja até mais fácil de conseguir observar. No entanto, aquela pessoa que está começando na área ainda não tem tanta expertise, não tem tanta experiência clínica, muitas vezes vai ser mais difícil conseguir alcançar dados mais qualitativos, e aí muitas vezes que a escala labirinto vai ajudar fornecendo dados quantitativos e interpretações de quais são os principais atrasos, ou mesmo aquele clínico mais experiente que muitas vezes precisa sistematizar mais aquela avaliação, seja para colocar no relatório, seja para poder falar sobre possíveis implicações ou programas de reabilitação, ou se comunicar com outros profissionais, os dados quantitativos, sem dúvida nenhuma, vão ajudar enormemente.
Bom, e muitas vezes, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, a gente vai falar de perfis neuropsicológicos, né? Eu recebo uma enxurrada de, às vezes, pedidos de médicos, neuropediatras, psiquiatras da infância, neurologistas, que às vezes tem uma suspeita, poxa, eu acho que aquela criança tem TDAH, eu acho que esse meu paciente tem autismo, eu acho que é um transtorno de aprendizagem, e encaminha para a avaliação neuropsicológica. Eu queria ressaltar uma coisa importante aqui, a avaliação neuropsicológica, de antemão, ela não é direcionada para fazer o diagnóstico, né? Lembrando, os diagnósticos, né, esses diagnósticos de transtorno do desenvolvimento, eles são diagnósticos clínicos. Mas o que é que muitos estudos tentam fazer? Muitos estudos, eles tentam estabelecer perfis clínicos, perfis neuropsicológicos clínicos dessas determinadas condições. Mas algo que eu acho que a gente não pode perder de vista é que a avaliação neuropsicológica, antes de mais nada, ela é uma avaliação funcional. Então, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de crianças com TDAH, na neuropsicologia, muitas vezes não é para dizer se a criança tem TDAH ou não tem TDAH, porque isso é um diagnóstico clínico, mas muitas vezes é para identificar quais são os tipos de atenção que apresentam mais atrasos, ou a criança tem uma dificuldade de controle inibitório ou não. Esses problemas de atenção possivelmente estão impactando na escola, né, no desempenho escolar da criança. O controle inibitório, por exemplo, já tem estudos que mostram que crianças com baixo controle inibitório têm um risco maior, por exemplo, de abuso de substância ou de compulsão em jogos, por exemplo. Então, quando a gente, né, avalia uma criança do ponto de vista neuropsicológico que tem TDAH, antes de mais nada, talvez é bem importante que a gente tente identificar essas funções neuropsicológicas pensando em prognósticos e intervenções antes mesmo de pensar em diagnósticos. E aí eu acho que tem uma diferença grande da escala labirinto da avaliação neuropsicológica. A escala labirinto, ela é uma escala direcionada para o diagnóstico, mas também para a quantificação das dimensões dentro daquilo que a gente se entende com autismo. A avaliação neuropsicológica não. A avaliação neuropsicológica, ela é direcionada para a avaliação de funções neuropsicológicas, e aí é claro que muitas vezes a gente tenta identificar perfis neuropsicológicos dentro dos transtornos. Mas o que a gente vai fazer, antes de mais nada, é a avaliação das funções neuropsicológicas. Ou mesmo quando a gente fala de transtornos de aprendizagem, né? Quando a gente fala de transtornos de leitura, que áreas da leitura é que a criança tem atraso? É num problema mais da consciência fonológica? São problemas mais na compreensão de metáforas? É mais um problema sintático? Então, perceba que a avaliação neuropsicológica, assim como outros tipos de avaliação por outros profissionais também, vão tentar esmiuçar e detalhar quais são esses atrasos que a criança tem. Quando a gente vai falar, por exemplo, em atrasos da matemática, né, transtornos da matemática, como a descalculia, qual é o tipo de alteração? É um tipo de alteração em termos de estimação de magnitude que a criança apresenta? Ela tem atrasos na estimação de magnitude? O quanto esse atraso está presente? Né? Ela tem uma dificuldade de expressão escrita? Qual é o nível de comprometimento que ela tem? Perceba, gente, que todas essas avaliações, o foco é na função neuropsicológica. E aí é claro que a gente pode contribuir pensando num diagnóstico ou não. Mas independente da criança ter o diagnóstico ou não, se ela tem atrasos, isso já é passível dela receber uma intervenção. Claro que você pode pensar, Gustavo, mas tem uma questão jurídica dela ter acesso a benefícios, a plano de saúde, isso eu acho que é uma outra discussão, que eu acho que vale a pena também da gente, talvez, em algum momento, falar sobre isso. Mas o que eu percebo muitas pessoas que começam a trabalhar com neuropsicologia, às vezes elas querem saber, e aí, tem TDAH, tem dislexia, tem autismo, e muitas vezes essa não é necessariamente a função primária da avaliação neuropsicológica, mas sim compreender aquele indivíduo a partir das suas funções neuropsicológicas. Ou mesmo quando a gente vai falar de autismo, crianças com autismo muitas vezes vão ter alterações na flexibilidade. Então, você às vezes utiliza algum tipo de tarefa, algum instrumento que avalie flexibilidade cognitiva. Às vezes a criança vai ter atraso. Como você pode ter crianças com autismo, por exemplo, que vão ter atraso, vão ter menores atrasos na área da flexibilidade, mas vão ter mais atrasos em memória de trabalho. Como você pode ter crianças também que são mais inflexíveis, têm alteração de memória de trabalho, mas não têm autismo. Então, é importante a gente pensar que a avaliação de funções neuropsicológicas não é direcionada para avaliação de diagnóstico. E aí onde eu ressalto a complementariedade da escala labirinto.
Escala labirinto não, é uma escala direcionada prioritariamente para o diagnóstico. E aí onde eu acho que essas dois tipos de avaliação elas vão se complementar. Tá me acompanhando? Vamos, vai colocando aí no chat que daqui a pouco eu quero ver todos esses comentários aí já na tela. E aí eu, né, meio que resumo um pouco o que eu quis dizer aqui nesse slide, que é o diagnóstico desses transtornos são clínicos e não neuropsicológicos. Como eu coloquei aqui, a avaliação neuropsicológica, ela muitas vezes vai ser uma avaliação complementar, mas que muitas vezes eu acho que as pessoas vão se prender, principalmente quem trabalha com neuropsicologia, vão se prender muito a querer dizer se aquela criança tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico. Bom, então, continuando um pouco aqui, né? Para que é? Qual é o papel da avaliação neuropsicológica? Antes de mais nada, é tomada de decisão, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer uma escolha. Poxa, que tipo de inclusão escolar aquela criança vai precisar? Será que aquela pessoa vai conseguir dar conta daquele tipo de trabalho? Quais são as principais dificuldades que aquela criança tem ou aquela adolescente tem naquela esfera, tem um atraso emocional, tem uma dificuldade de se colocar em determinadas situações, ou seja, né, o quão isso daí está presente. Então, tomada de decisão sempre vai ser algo muito importante quando a gente pensa numa avaliação neuropsicológica. Traçar compensações, né, uma vez que a gente identifica as forças e fraquezas do ponto de vista neuropsicológico, a gente vai poder tentar estimular ou desenvolver ou compensar aquelas áreas que não estão tão bem desenvolvidas. Ou mesmo como a gente fala do processo de reabilitação. Então, poxa, a criança tem atrasos no desenvolvimento, tem atrasos em funções neuropsicológicas, isso muitas vezes vai colocar ela numa condição de desvantagem. Identificar, poder fazer programas que tentem compensar ou tentem diminuir esses prejuízos vai ser fundamental, porque isso vai fazer com que ela tenha mais autonomia, mais inserção social, mais inclusão e, consequentemente, a qualidade de vida dela vai melhorar. E fazer orientações também, talvez isso daqui é um dos aspectos fundamentais quando a gente fala orientação para a escola, quando a gente fala orientação para pais, quando a gente fala orientações para contextos de trabalho, para seleções de emprego, quando a gente faz orientações sobre possibilidades que a criança ou o adolescente tem, que muitas vezes a gente fica perdido, sem saber exatamente até onde a gente pode deixar a criança ir, até o que pode ser feito naquela situação. E muitas vezes a gente vai utilizar de instrumentos de medida para avaliar algum construto psicológico ou neuropsicológico. Então, antes de mais nada, eu acho que e por que eu estou enfatizando análise? E aí sim que eu vou diferenciar. Por que eu estou enfatizando análise? E aí sim que eu vou diferenciar. Qual é o papel da neuropsicologia e qual é o diferenciar? Qual é o papel da neuropsicologia e qual é o papel da escala labirinto e que momento eu acho que elas se complementam e se convergem e contribuem mutuamente. E aí eu já começo vindo com essas perguntas, né? Como a escala labirinto vai contribuir na minha prática enquanto neuropsicólogo, enquanto neuropsicóloga? E aí agora que eu vou, né? Primeiro fiz essa contextualização, preparei esse terreno sobre a neuropsicologia, pelo menos sobre a minha perspectiva, né, da neuropsicologia, e agora então vou tratar a ideia do meu argumento sobre como é que essas duas coisas elas vão se aproximando e se juntando. Para quem não conhece ainda, a Escala Labirinto ela está disponível no nosso livro, está sendo comercializado no site da LARPSI. Esse livro ele é um livro completo, né? Tem diversos instrumentos, um deles que eu acho que é a escala labirinto, que eu acho que é um grande diferencial, mas tem outros instrumentos diagnósticos para crianças menores de 2 anos de idade, tem o instrumento labirinto, que é de 2 a 4 anos e 11 meses. A gente fornece nesse livro também outros instrumentos do labirinto, nosso modelo de anamnese, especialistas. Então, esse livro foi produzido agora no nosso tempo da pandemia, mas já é um livro. Então, esse livro foi produzido agora no nosso tempo da pandemia, mas já é um livro antigo em termos de planejamento, mas que com a pandemia agora a gente conseguiu reunir essas pessoas e conseguiu fazer essa publicação e está disponibilizando aqui para vocês. Então, perceba que você já tem um instrumento de diagnóstico de autismo disponível no livro. Isso é um diferencial muito grande, porque isso permite uma acessibilidade maior para as pessoas. A gente quer que diferentes profissionais tenham acesso e diferentes profissionais possam conversar sobre o diagnóstico de autismo,
Então, antes de mais nada, o nosso livro é de um preço bem acessível e a gente quer um instrumento também acessível para que a gente possa trazer essas pessoas para formar essa ideia de time mesmo. Então, assim, a gente fornece o nosso curso também para quem quiser fazer um curso de habilitação, de certificação com dois dos autores da escala, mas ao mesmo tempo a gente entende que é uma escala que está disponível, caso a pessoa queira utilizar também, é só adquirir o nosso livro que já vai ter acesso. Então entendam que a avaliação da escala labirinto é um instrumento de avaliação diagnóstica. E o que é que a gente faz, né, com a escala labirinto? A gente faz isso daqui, a gente sistematiza a avaliação das dimensões do autismo a partir dos critérios do DSM. Ao invés de você ir lá no DSM, olhando os critérios, olhando de um em um e vendo se a criança apresenta ou não apresenta, porque isso é de uma maneira muito abrangente, muitas vezes subjetiva, que muitas vezes vai dificultar o diálogo com outras pessoas. O que a gente está fazendo aqui é sistematizar, é colocar no papel anos de experiência. Milena tem mais de 20 ou 30 anos de experiência clínica. Eu tenho algum tempo também já de experiência clínica, tenho experiência também na construção de medidas e instrumentos. Daniele também tem uma grande experiência clínica, então a gente debruça os nossos conhecimentos e tenta trazer isso dentro de um produto e entregar para vocês, que é a escala labirinto de autismo. Então, o que a escala labirinto vai fazer? Ela vai fazer uma avaliação dos sintomas centrais, que é o que vai dizer se a criança tem autismo ou não tem autismo, e ela vai trazer também, e aí eu acho que é um outro diferencial que nenhum instrumento no mundo faz isso, que é o apontamento de sintomas associados. E como isso é importante? Porque isso traz a ideia dos fenótipos. Cada criança com autismo, muitas vezes, né? Quando alguém fala assim, meu filho tem autismo, isso diz muito pouco sobre quem é aquela pessoa, sobre que autismo é esse. Porque justamente existem diversos tipos, né? Essa ideia que a gente tem de autismo, existem diversas apresentações do que a gente chama de autismo. Por isso eu acho que esse é um outro grande diferencial da escala, que é tentar mapear esses sintomas associados. E aí você pode perguntar, para que isso, Gustavo? Para essas coisas aqui, ó. Antes de mais nada, para poder quantificar essas dimensões. Poxa, se você vai fazer uma intervenção, tentar fazer avaliação antes, avaliação pré, avaliação pós, a intervenção está dando resultado, não está dando resultado? Poxa, avaliei essa criança hoje, tem uma outra criança que meu colega avaliou, quero comparar as duas. Olha aí, um instrumento quantitativo padronizado facilita a comunicação entre profissionais. Poxa, quero discutir sobre uma avaliação, tá? Então vamos colocar aqui a égide da escala labirinto, vamos discutir a partir dela, e não do meu referencial teórico, que é diferente do meu colega, e aí às vezes a gente não se entende nesses referenciais teóricos, e consequentemente não consegue trocar informações e crescer e aprender um com o outro. Ao mesmo tempo, a identificação, como eu falei, desses fenótipos. Poxa, tem autismo, não tem autismo? Beleza. Mas quais são as dimensões que apresentam mais atrasos, os sintomas centrais? O que acontece mais nos sintomas associados? E um outro elemento importante é a efetividade das intervenções, como eu já coloquei aí. Né? Avaliar essa criança evolutivamente vai ser fundamental para a gente poder acompanhar esse desenvolvimento e acompanhar isso aí que a gente está chamando de autismo. Então perceba, gente, que aqui agora, nesse momento, eu faço esse quadro comparativo entre a escala labirinto e a avaliação neuropsicológica. Veja, a escala labirinto ela é uma avaliação diagnóstica diferente. A psicológica ela vai tentar avaliar as funções neuropsicológicas. Né? Avaliar as funções neuropsicológicas. Né? Como eu falei aí, às vezes a gente pode identificar perfis de autismo na avaliação neuropsicológica, pode, mas ela não é prioritariamente para o diagnóstico. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação funcional. Então, acho que aí elas se complementam nesse momento. Enquanto na escala labirinto ela vai estar quantificando as dimensões do autismo, na avaliação neuropsicológica não. Na avaliação neuropsicológica o que a gente tem são modelos cognitivos e emocionais que vão tentar quantificar, vão tentar mensurar, identificar, entender o funcionamento de construtos neuropsicológicos. E aí é onde eu acho que é esse diferencial, né? Poxa, você pode acionar as dimensões que aquela criança tem com autismo, os atrasos que ela tem, junto com os modelos cognitivos e emocionais da avaliação neuropsicológica. Labirinto, sintomas associados mais comuns. A avaliação neuropsicológica vai estar falando de prognósticos, intervenções e orientações. Perceba como elas se complementam nesse momento.
Enquanto uma vai falar de sintomas associados, ou seja, de uma maneira muito abrangente, ou seja, você foi lá, avaliou aquela criança, avaliou através da escala labirinto, identificou os sintomas centrais, poxa, tem autismo, identificou os sintomas associados, isso vai dar muito suporte para você montar, inclusive, a sua avaliação neuropsicológica, mesmo que você não seja neuropsicólogo, mesmo que você não seja neuropsicólogo, para montar uma outra parte da sua avaliação que você seja especialista. Então, perceba que nesse momento a escala labirinto ela se aproxima de diversas outras escalas. A escala labirinto avaliando de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral, e as outras escalas esmiuçando e detalhando essas habilidades que vão ser avaliadas em outras áreas de conhecimento. Então, acho que a escala labirinto ela se casa muito com várias outras possibilidades de avaliação. Novamente, um pouco isso aí que eu já estou colocando. A escala labirinto ela traz uma visão mais ampla sobre os sintomas, enquanto a avaliação neuropsicológica, outros tipos de avaliação em outras especialidades, vai trazer um maior detalhamento sobre aquilo ali que está sendo avaliado. No caso da avaliação neuropsicológica, um maior detalhamento sobre o funcionamento neuropsicológico. Um cuidado aqui que eu acho que serve para diversos tipos de avaliação é que muitas vezes a gente observa uma superestimação dos instrumentos em detrimento dos dados clínicos. E isso precisa estar muito em harmonia, precisa estar sendo muito cuidado, né? A gente, por mais que a gente fale da importância, da utilidade, quão forte, o quão interessante é a escala labirinto, os dados clínicos eles sempre vão ser mais fortes. Se a gente conseguir casar as duas coisas, melhor ainda. Definição do que é um teste para a gente ver como a escala labirinto ela muitas vezes ela vai para a gente ver como a escala labirinto ela muitas vezes ela vai se encaixar dentro dessa definição de um teste. Então perceba que a escala labirinto nessa, né, a partir dessa definição aqui, veja, a definição vai dizer que um teste ele é um procedimento sistemático para a coleta de amostras de comportamento relevante. Isso daqui parece que descreve a escala labirinto, quem já conhece aí. Por quê? O que a escala labirinto propõe? Ela propõe uma série de atividades essa série de atividades estruturadas vão avaliar justamente a amostra de comportamento, que no caso são as dimensões dos sintomas centrais do autismo. Perceba como a escala labirinto ela alcança essa dimensão. Ela tem uma série de procedimentos, uma série de etapas que devem ser feitas pelo avaliador, e então a gente vai avaliar a resposta da criança. Com que objetivo? Segunda linha aqui. O objetivo de descrever e mensurar os processos de acordo com as normas. A gente pega a escala labirinto, a gente já fez esse processo de validação. No nosso livro a gente fala, no nosso artigo ele já está disponível, já está publicado. Depois eu posso, né, alguém quiser, posso mandar aí no chat, mas ela está publicada na revista Trends, Psychiatric and Psychology. Você pode colocar a validação da escala labirinto, você encontra no nosso artigo, porque a gente fez uma comparação utilizando a escala labirinto com várias crianças com autismo e várias crianças com autismo pensando em termos de normas. Então perceba como isso também dá um respaldo complementar. Então, perceba aqui que o que um instrumento tenta fazer é isso daqui, ó, uma padronização e uma sistematização de um determinado conhecimento. Para quê? Para fazer uma avaliação de um atributo. No caso, o que a gente vai fazer aqui são os sintomas centrais. Isso vai produzir diferentes dimensões que, por sua vez, a gente vai possibilitar mensurar e comparar a partir de um grupo normativo. É isso que vai dizer aquela criança é uma criança que tem atrasos graves de interação social, não tem atraso grave de interação social, ela tem um maior problema de comportamento rígido, ela tem um maior problema de comunicação verbal, e aí vai montando o nosso quebra-cabeça para entender muito mais aquela criança, e não só tem autismo ou não tem autismo, é leve, moderado, é grave. A gente traz muito mais detalhes e subsídios para isso. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, de um lado, perfis neuropsicológicos do autismo, e do outro lado, a gente vai ter o direcionamento do diagnóstico e das dimensões comprometidas com a escala labirinto. Então, perceba que a escala labirinto ela faz o diagnóstico, aponta as dimensões que provavelmente estão mais comprometidas, os sintomas associados mais frequentes, e aí você vem com uma outra avaliação neuropsicológica, um outro tipo de avaliação da sua especialidade, e detalha aquilo ali que a escala labirinto já fornece para você. Nesse momento, eu acho que você está com a faca e o queijo na mão, né? E é isso daqui que a escala labirinto avalia. Ela avalia sintomas centrais, antes de mais nada, né? Ela vai avaliar e vai sistematizar
as dimensões de interação social, de comunicação verbal, de comunicação não verbal, de comportamento rígido e gestos repetitivos, sistematizando essas dimensões e quantificando. Ou seja, né, você, mesmo tendo mais experiência clínica ou menos experiência clínica, você pode transpor essa sua experiência clínica e a sua prática para um instrumento quantitativo, um instrumento que vai sistematizar todo um conhecimento de anos de desenvolvimento científico, de experiência clínica, para contribuir na sua prática ali do seu dia a dia. E aqui são os sintomas associados, caso você ainda não conheça, caso não tenha visto, perceba que são sintomas bastante frequentes, como cognição, comportamento disruptivo, impulsivo lesivo. Perceba que aqui dá para formar como se fosse um algoritmo de encaminhamentos ou de principais atrasos que a criança tem. Logo, logo, Milena, a gente vai ter uma outra live, e Milena vai estar detalhando mais sobre isso daqui. Porque isso muitas vezes vai ser a nossa prática, é tentar melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, é tentar melhorar o que é prioritário e o que às vezes não é prioritário, porque às vezes a criança chega com uma série de dificuldades, uma série de atrasos, porque um atraso muitas vezes vai trazer um outro atraso, que gera um outro atraso, e muitas vezes a gente vai precisar se organizar para saber o que é a prioridade, até porque os pais muitas vezes não vão ter recursos para vários tipos de terapia, não vão ter recursos para muitos, nem tempo, né, nem recursos financeiros, e aí a gente vai ter que eleger o que é prioridade e o que não é prioridade, infelizmente. E aí, se a gente tem isso aí definido pela escala labirinto ou de uma maneira mais organizada e estruturada, isso vai facilitar muito, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho. Então, isso daqui tudo vai contribuir para a gente poder pensar na avaliação neuropsicológica. Tá? Então, uma das etapas da escala da avaliação neuropsicológica, né, talvez quem aqui tenha um pouco mais de experiência em neuropsicologia, vai ser entrevista com o paciente, familiares, observação do comportamento durante a sua consulta. Essa fase inicial já vai fazer com que a gente gere a nossa hipótese, né? Pode ser uma hipótese diagnóstica ou uma hipótese neuropsicológica. A partir disso daqui, a gente vai montar a nossa bateria de testes, a nossa bateria de instrumentos ou de tarefas que a gente vai fazer para avaliar o seu funcionamento neuropsicológico. É uma conceitualização clínica, que é a etapa 1, a partir desses dados iniciais que a gente teve, e depois a gente vai para o nosso teste de hipóteses, né? O que a gente acha que aquela pessoa tem, né? Que a gente vai buscar evidências confirmando ou não aquelas nossas hipóteses. E com isso daí a gente vai poder integrar e fazer inferências do ponto de vista neuropsicológico. A escala labirinto vai entrar aqui, tá? Então veja, a gente tem aqui uma formação das etapas de uma avaliação neuropsicológica, e a escala labirinto, talvez ela entre nesse processo, talvez identificando quais são as principais dimensões que têm atrasos, quais são os sintomas associados que apresentam mais problemas, e aí, consequentemente, isso vai poder direcionar a sua avaliação neuropsicológica ou ao tipo de avaliação que você é especialista. Então, o que é que a escala labirinto possibilita, né? Que eu acho que é uma outra grande vantagem. Ela pode ser usada por, eu acho que amplia a capacidade de comunicação e consequentemente de observação e descrição daquele fenômeno. Então, isso com certeza contribui para a área do autismo, principalmente para as pessoas que têm autismo. A partir dos dados fornecidos pela escala, vai contribuir muito para a avaliação neuropsicológica e para outros tipos de avaliação, caso você seja especialista. Além disso tudo, vai direcionar o que mais se deve avaliar ou para onde fazer os encaminhamentos. Então, perceba que ela vai te dar um subsídio para você fazer melhor a sua prática, você ter uma prática com uma maior qualidade e, consequentemente, fazer encaminhamentos e orientações muito mais respaldadas. Veja só aqui o que a escala labirinto produz. Veja que esses gráficos aqui, eles são gráficos que estão disponíveis, né? Na verdade, eles são produzidos no nosso portal. Para quem ainda não sabe, quem faz o curso da escala labirinto, no final do curso, caso a pessoa seja aprovada, ela tem acesso a um portal. A gente fornece um login, uma senha, aonde nesse portal ela vai poder preencher a escala labirinto, né, da criança que ela avalia na sua clínica, né,
estou avaliando crianças, quero deixar registrado. Você vai ter um login assim, é como se você vai ter lá o seu registro de todas as suas crianças ali online para você ter a hora que você quiser. E além disso, o portal fornece esse gráfico aqui que você está vendo na sua tela, aonde aqui a gente tem os sintomas centrais. Veja aqui, interação social é o 1, aqui o 2, talvez esteja pequenininho, vocês não veem a comunicação verbal, aqui é o 3, né, comunicação não verbal, e aqui o 4, comportamento rígido, estereotipado e maneirismos. Perceba aqui o seguinte, essa criança, ó, ela tem atrasos principalmente aqui na dimensão 2, ó, que é a comunicação verbal. Perceba a interação social, a interação social e o 3 aqui, que é a comunicação não verbal, ele tem menos atrasos. E perceba que, mais interessantemente aqui, essa criança não preenche os critérios pela escala labirinto, não preenche os critérios 4, ou seja, às vezes ela tem alteração de interação social, tem problema de comunicação verbal e não verbal, mas ela não entra nos critérios mínimos, por exemplo, na dimensão de comportamento rígido, estereotipado e maneirismos. Então, perceba, às vezes a criança ela tem uma pontuação alta nas outras dimensões, mas ela precisa ter uma pontuação suficiente em todas as dimensões, e você consegue ver isso aqui a partir desse gráfico, tão arrumadinho e tão bonitinho. Então, esse gráfico ele é fornecido no portal, você não precisa fazer nada, você só precisa preencher os dados da sua avaliação, e depois o próprio portal já fornece esse gráfico. Muito massa isso, né? Aqui é um outro gráfico que também é fornecido no nosso portal, que são dos sintomas associados. Então, veja aqui, ó, o 5 é cognição, compreensão e execução, o 6, cognição e habilidades especiais, o 7, comportamento disruptivo. E a gente vai vendo aqui vários tipos de comportamentos associados que tem. A gente vê, por exemplo, que essa criança aqui tem muita dificuldade, principalmente na compreensão e execução, ou seja, né, talvez valesse a pena avaliar mais aspectos de inteligência nessa criança. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem atrasos aqui, ó, atrações no controle de esfíncter. Olha aí uma intervenção, muitas vezes, que vai ser também importante. Por quê? Porque aqui você já tem um panorama dos problemas mais comuns que aquela criança vai ter. A mesma coisa aqui, ó, uma outra criança também com outro perfil, veja só. Essa criança ela já tem um perfil muito mais comprometido nas várias dimensões do autismo. Mas principalmente onde é que ela tem mais atrasos, ó, principalmente aqui no 3, que é a comunicação não verbal. E os outros são bem parecidos, mas veja, ela tem comprometimento em todas as dimensões, mas ela tem um comprometimento principalmente em comunicação não verbal. Veja, ela tem vários atrasos, mas talvez a comunicação não verbal é uma área que precisa talvez de uma ênfase, de um cuidado maior. Então, isso já traz muito nosso direcionamento. E aqui também a gente tem um outro mapa dos sintomas associados. Então, veja como é uma criança que ela tem muitas dificuldades em vários problemas associados, que muitas vezes é assim que a gente recebe mesmo, assim, não é um problema sozinho, aquela criança que a gente costuma falar modelo, assim, ela tem só aquele problema. Não, a criança vem com uma série de questões. E aqui, por exemplo, a gente vê, ela tem questões aqui de cognição de habilidades especiais, por exemplo, que é uma coisa típica do autismo, que muitas vezes vai ser importante se avaliar na avaliação neuropsicológica. Mas ela tem também aqui, ó, tem muito comportamento disruptivo, assim como tem também o 14 aqui, ó, tem alteração do controle dos esfíncteres, tem o 9 aqui, que é hiperatividade. Então, perceba que muitas vezes é assim que a gente recebe a criança, e é isso que a escala labirinto nos fornece, uma série de dados importantes para a nossa prática. E ainda, né, desses gráficos, ele gera também um relatório, um modelo de relatório no sistema. Então, depois que você preenche os seus dados, é gerado automaticamente, caso você queira, um relatório em PDF, onde aqui você vai ter os dados da criança, aqui você vai ter o relatório dos sintomas centrais e aqui você vai ter um mapa dos sintomas associados. Então, isso daqui tudo vem em 2 ou 3 folhas, num modelo de relatório mais ou menos pronto, você só precisa complementar com algumas outras coisas que você queira. Então, perceba que a escala labirinto ela fornece uma série de recursos que pode casar com a avaliação neuropsicológica. E aí, o que acontece? Poxa, Gustavo, uma vez fiz lá a avaliação com a escala labirinto, identifiquei algum desses problemas das dimensões centrais que estão mais comprometidas, identifiquei os sintomas associados. Vai ficar muito mais fácil para você planejar a sua avaliação neuropsicológica. Então, quando você for avaliar a inteligência,
eu vou avaliar mais o quê, né? Quais são os possíveis atrasos? Vai ser mais na inteligência verbal, não verbal? A comunicação verbal e não verbal dos sintomas centrais já vai trazer dados sobre isso. Talvez aquela criança vai ter mais dificuldade de inteligência fluida, cristalizada. Vou utilizar um teste como o SONR, o VISC, o NEPSI. Quais instrumentos talvez vão ser mais adequados e que eu vou ter acesso para avaliar essas dimensões de inteligência? Então perceba que a escala labirinto ela já traz esses primeiros indícios. Não, Gustavo, eu percebo que é uma criança que ela tem muitos atrasos de interação social, por exemplo. Então talvez valesse a pena avaliar aspectos das funções executivas, tá? Mas que aspectos das funções executivas avaliar? Avaliar aspectos mais de funções quentes, frias, como cognição social, reconhecimento de emoções, regulação emocional, tomada de decisão, ou seria muito mais uma implicação educacional? Então é importante talvez avaliar a memória de trabalho, ou a criança às vezes que é muito impulsiva. Então perceba que os dados iniciais da escala labirinto vai te ajudar muito a você pensar e planejar a sua avaliação neuropsicológica. Em aspectos visoespaciais e visoperceptivos, como é o rastreio visual daquela criança, como é a formação visual daqueles conceitos em termos de memória visual. Então perceba que isso daqui você vai conseguindo detalhar, né? Isso daqui, por exemplo, às vezes em termos de inflexibilidade, de comportamento rígido. Linguagem também é a mesma coisa, né? A gente tem as dimensões da comunicação verbal, da comunicação não verbal. Então, quais são esses elementos? Em termos de memória, a gente vai poder ver, poxa, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, pô, mas tem uma inteligência preservada, mas às vezes pode ter alterações de memória. Em que parte da memória, né? Seria uma alteração na curva de aprendizagem, na curva de esquecimento, ou é quando a gente dá uma informação nova para aquela criança que muitas vezes ela se atrapalha. Então perceba como a avaliação neuropsicológica ela vai ela esmiuça e detalha muito mais esses aspectos. Assim como a atenção também, né? Atrasos de atenção executiva, ou seja, mais um foco da concentração, é uma atenção mais voluntária, às vezes é muito comum crianças que têm o que a gente chama de hiperfoco, né? Uma atenção executiva muito voltada, onde ela meio que não esquece tudo o que está acontecendo, ou às vezes o contrário também, uma criança que ela é muito pouco focada, e aí qualquer som do ambiente, qualquer estímulo, ela já perde o foco atencional e já começa a prestar atenção. Então perceba que a avaliação neuropsicológica vai contribuir muito nesse sentido, e a escala labirinto vai dar esse subsídio para você poder desenvolver, talvez com muito mais agilidade e precisão, a sua avaliação neuropsicológica. Então, resumindo, estamos chegando aqui no final desse nosso momento de exposição, mas quero ver as perguntas de vocês aí. Eu tenho certeza que vocês já pensaram em algumas perguntas. Quero ver sua participação, quero ouvir sua pergunta e pode dar um oi para mim que depois eu quero ouvir sua pergunta e pode dar um oi para mim que depois eu vou olhar todos os comentários aqui. Então, resumindo, o que é que eu tentei trazer aqui para vocês, né? A escala labirinto ela contribui para o diagnóstico, apontando quais são esses maiores atrasos dos sintomas centrais. E isso vai dizer muito sobre, além do diagnóstico, se tem ou se não tem autismo, porque ela auxilia nesse sentido, vai falar muito quais os atrasos dos sintomas centrais, por onde a intervenção deve começar dentro dos sintomas centrais. Isso daí, sem dúvida nenhuma, eu acho que já é um passo gigantesco. E além disso tudo, tem o diferencial dos sintomas associados, que são mais frequentes. Tá? Então, os sintomas associados, eles vão estar direcionando quais possíveis atrasos e talvez o que é que tenha mais problemas na criança, para poder já ir fazendo esses encaminhamentos, que vai desde problemas respiratórios a controle de esfíncter, coisas mais diversas que muitas vezes estão presentes em crianças com autismo. E a avaliação neuropsicológica, ela vai então especificar, ela vai detalhar quais são os prognósticos em termos de autismo, quais são as forças e fraquezas em termos neuropsicológicos, e isso vai então trazer todo esse aspecto que a gente pôde ver aqui. Então, se você gostou dessa aula, está interessado na escala labirinto, quer fazer o nosso curso de certificação, já comprou o livro, mas está na dúvida, não fez ainda o curso de certificação, a gente está aberto às inscrições para uma nova turma da escala labirinto, a gente vai para a 7ª turma, isso mesmo, 7ª turma da escala labirinto, de certificação da escala labirinto, na metade da turma, já fechada, já inscrita,
Então, não restam tantas vagas assim. O curso vai começar agora em junho, dia 4 de junho. Os encontros são sempre aos sábados. Para quem não sabe ainda, o curso ele tem uma parte que é assíncrona, onde você assiste aulas gravadas, e tem uma outra parte que é a discussão ao vivo, comigo e com Milena e com toda a equipe, né, de colegas e do time Labirinto que, né, querem fazer o curso de certificação aos sábados, sempre aos sábados, no horário de 8 às 10 da manhã. Então, o curso vai ser aberto oficialmente no dia 4 de junho, e aí, semanalmente, a gente vai liberando aulas e atividades, sendo que a gente tem várias atividades práticas. Então, não é um curso só teórico que você vai ouvir um bocado de aula. A gente vai avaliar e dar feedback. Começa a sétima turma, os encontros estão esses aí, 4, 11, 18 de junho. Turma, os encontros estão esses aí, 4, 11, 18 de junho. Depois tem um intervalinho para São João. Voltamos então em julho, voltamos então no dia 2, no dia 9 de julho. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas, vamos para um momento mais eu e você aqui, eu e nós, né, que eu sei que tem várias pessoas assistindo aí, nesse nosso momento de troca, e agradeço de coração a sua atenção e por estar comigo aqui até agora. Vamos que vamos. Vou parar aqui um pouco o slide, vou tentar voltar aqui para a tela para ver o que é que... ver esses comentários que a gente vai ter aqui para frente ainda nesses nossos minutinhos. Pronto, para frente ainda nesses nossos minutinhos. Pronto, Cláudia já pergunta aí, Cláudia Ribeiro. Então, não sei se o João vai poder colocar aí aí tem aí o link no chat, colocar aí aí tem aí o link no chat para o livro, mas quem ainda não não sabe aonde adquirir, mas quem ainda não sabe aonde adquirir, tem no site do LARPSI, se eu não me engano é larpsi.com.br, tem também um link no nosso site do Labirinto, né? Para quem ainda não conhece, a gente tem um site que a gente está estruturando, tentando trazer cada vez mais informações, que é esse aqui, que está no cantinho da tela, labirintoautismo.com.br. Então, acho que é um momento único que eu acho que vocês vão poder estar trocando informações, vocês vão estar podendo, nesse momento do nosso curso, né? A gente tem pessoas de diferentes regiões do Brasil, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, né? Tem algumas pessoas de Salvador, mas tem pessoas com diferentes graus de experiência, com diferentes formações. A gente já teve pessoas com mais de 20 anos de experiência em autismo, como a gente tem pessoas que estão começando com 2, 3 anos, pessoas com diferentes formações de base, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, né? E é tão bonito ver pessoas com diferentes formações, pessoas com diferentes práticas e experiências e teorias de base diferentes, podendo conversar juntas. Esse momento, ele é muito rico, esse momento que a gente tem do sábado, onde a gente discute os casos clínicos, onde a gente pode trocar experiências com diversos profissionais. Por quê? Porque antes de vir para as dúvidas, a gente divide as pessoas em grupos, e esses grupos vocês vão ter trocas assim, de avaliações e de pessoas que trabalham com autismo de diferentes graus. Eu acho que isso que deixa cada vez mais rico o nosso curso de formação da escala Labirinto. Onde moro é comum, deixa eu ver aqui um comentário de Adna, né? Onde moro é comum neuropsiquiatras entregarem um relatório diagnóstico padronizado para todos. Muito triste isso. Fica uma junção de tentar detalhar funções que não é daquele sujeito e as hipóteses. Pois é, Adna, esse eu acho que é um comentário bem pertinente, porque vai bem ao encontro do que a gente falou aqui, do quão é importante, né, a gente poder especificar, porque dizer que uma pessoa tem é muito mais a experiência humana, né, e eu acho que é isso que a escala Labirinto tenta trazer, a experiência humana, né, e eu acho que é isso que a escala Labirinto tenta trazer, tenta detalhar minimamente. O diagnóstico muitas vezes vai ser importante, porque isso possibilita, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de inclusão, uma série de elementos que são muito importantes. Mas, antes de mais nada, a gente fala também de um encaminhamento seguro, de um encaminhamento preciso, onde a pessoa vai fazer com que ela tenha
um melhor encaminhamento e esse detalhamento, né? Essa especificidade que, como você colocou aí, que muitas vezes a gente não encontra em determinados relatórios, né? E eu acho que discutir sobre isso é bem importante. Sibeli coloca aqui, como é aplicada a escala labirinto? São questionários preenchidos a partir da resposta dos pais ou são testes? Olha aí, Sibeli, é uma pergunta importante, né? A escala labirinto, a gente sugere, a escala labirinto em si é uma avaliação padronizada que a gente faz com a criança. Então, como eu coloquei um pouco na aula, é uma avaliação sistematizada, onde a gente propõe um conjunto de atividades e a ideia é que a gente vai observar como é a resposta da criança frente àqueles estímulos. Quando a gente faz isso, a gente observa a resposta da criança frente àqueles estímulos, a gente vai observar, muitas vezes a gente pode anotar ou memorizar a resposta da criança em cada um daqueles estímulos, para que depois a gente possa ir responder à escala labirinto. Quando a gente estiver respondendo a escala labirinto, cada item representa algumas dimensões dos sintomas centrais, e a ideia é que a gente lembre ou que a gente consulte a nossa anotação de como foi a resposta da criança e tente encontrar ali naqueles itens o que foi mais adequado em termos da resposta que a criança deu. A gente ressalta que muitas vezes é importante também a anamnese com os pais, né, para a gente ver esses sintomas. Se eu não me engano, acho que tem a gente não refere à avaliação com a criança, mas a gente pode marcar a partir, não refere à avaliação com a criança, mas a gente pode marcar a partir da referência da anamnese com os pais. Mas a ideia da avaliação da labirinto é que a gente faça especificamente com a criança, tá? Apesar de que a gente também sabe da importância de outras informações, né? Então, a Adna colocou um outro comentário aqui. Estou na turma de formação da escala labirinto. Como fonoaudiólogo, poderei confirmar diagnóstico ou apenas ele vai servir para direcionar melhor o meu plano terapêutico? Olha, essa é uma ótima pergunta, viu, Adna? Bom, eu posso falar um pouco, eu não saberia falar sobre a área de FIA, mas na área de psicologia podem fornecer alguns diagnósticos psicológicos. Né? Fornecer alguns diagnósticos psicológicos. Né? Algumas pessoas acham, ou às vezes, alguns diagnósticos psicológicos. Né? Algumas pessoas acham, ou às vezes comentam comigo, achando que só o médico que pode dar um diagnóstico. Juridicamente, pelo menos na psicologia, não. O psicólogo também pode dar diagnóstico. Eu acho que valeria talvez você se informar. Eu não saberia dizer na área de fono ou em outras áreas. Mas na psicologia pode sim. Tá? E eu não sei, muitas vezes, juridicamente, em termos assim, de plano de saúde, em termos de benefício, né, eu acho que mais plano de saúde muitas vezes vai exigir um diagnóstico médico. Mas legalmente, psicólogo também pode dar o diagnóstico do autismo, apesar de que a gente defende sempre um diagnóstico interdisciplinar ou multidisciplinar. No próprio Labirinto, por exemplo, eu sou psicóloga, a Milena é psiquiatra, e a gente é aberto, né, a outros profissionais quando a gente tem dúvidas, quando a gente acha que é importante. Só que a gente sabe que muitas vezes na prática isso não é tão fácil de se conseguir, né, trabalhar de uma maneira multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, assim, eu acho que muito além do diagnóstico, assim, se a gente pode direcionar melhor as intervenções, se a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida, um melhor direcionamento para aquela pessoa que nos procura, eu acho que isso daí sim já vai ser de grande valia. Às 8 horas, né, vamos lá, vamos para um comentário aqui de Sibéria para a gente ir finalizando. Ao comprar a escala, teremos acesso à elaboração dos gráficos e os relatórios por quanto tempo? É uma ótima pergunta. Veja, Sibéria, inicialmente é que quando você compra a escala, você não tem acesso diretamente aos gráficos. É claro que ali é um tipo de gráfico que você pode produzir, mas o que a pessoa vai ter acesso àqueles gráficos vai ser a partir do nosso portal. Então, quando a pessoa faz o curso de certificação, ela é aprovada, ela vai receber um login e senha, e aí no nosso portal ele vai conseguir produzir aquele gráfico. Mas se você só adquirir o livro, que é onde tem a escala labirinto, você não consegue ter acesso diretamente àqueles gráficos, mas se você fizer o curso, sim.
Fátima faz uma pergunta aqui importante, né? O livro é útil para pedagogo e psicopedagogo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a resposta é sim, Fátima, né? A gente muitas vezes recebe encaminhamentos de professores, de psicopedagogos para fazer a avaliação. A gente entende, né, que muitas vezes esses primeiros sintomas são identificados na escola, então a gente percebe, né, que existe uma grande demanda de educadores, né, pedagogos, psicopedagogos que querem conhecer mais sobre o assunto. Então a gente considera que, sem dúvida nenhuma, é um grupo de pessoas que contribui muito com a formação da escala Labirinto. Lembrando que o instrumento da escala Labirinto é um instrumento em constante transformação, gente. Então, assim, a gente está numa primeira versão da escala Labirinto, mas a ideia é que em breve a gente possa ter outras versões atualizadas, e a gente aceita muito a sugestão. A ideia é que a gente tenha um instrumento brasileiro, um instrumento nosso, que a gente possa modificar, que a gente possa trocar informações com os profissionais aqui do nosso contexto brasileiro, apesar de que também já existem expectativas aí da escala Labirinto atravessar fronteiras, mas não vou adiantar isso, mas a ideia é que a gente quer expandir também, mas antes de mais nada a gente quer trazer a nossa identidade da escala Labirinto para o diagnóstico do autismo. Agradeço a todas e todos que estão aqui até esse momento, que comentaram, que deixaram um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Então, assim, acompanhe o nosso Instagram, Labirinto Autismo, acompanhe o nosso site. Então, a gente está tentando se manter cada vez mais próximo a partir das redes sociais. Na próxima quinta-feira, já coloquem aí na agenda, a gente vai ter live novamente. Então, acho que nas próximas 3 ou 4 quintas-feiras a gente vai ter novas lives, sempre às 19 horas, então se você puder divulgar, se você puder estar aqui presente novamente, fazer comentários, eu acho que a gente aprende muito nessas trocas. Eu mesmo nas outras lives tenho assistido e tenho ficado encantado com colegas de diferentes áreas, com amigos, e tenho certeza que vocês também aprenderam muito. Olha aí um comentáriozinho da nossa querida Milena, minha musa, minha diva aí, Milena, nossa mentora. O curso é muito importante, né, para usar adequadamente a escala. É preciso conhecer os fundamentos da escala e os detalhes da aplicação. Por isso é fundamental. Olha aí, ó, principal autora da escala dando o seu recado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me despeço aqui com um grande beijo para todo mundo que está aqui. Comentem aí na nossa live, compartilhem, ela vai ficar gravada. E espero ver vocês novamente aqui. Eu vou estar do lado aí de vocês, vou estar nos comentários, assistindo como fã. Na próxima semana também vamos ter mais lives e agradeço de coração a participação de todo mundo. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.